E aí, pessoal, venho trazendo aqui a análise da última rodada de Floripa, partida que valia o título do torneio. Mas antes de começar, você já deixa seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Vamos lá então para a nossa análise, né? Minha partida contra o peruano, jovem peruano Diego Flores Quijas, de 2.321, que fez um ótimo torneio, estava ali brigando pelas primeiras colocações, né? Então a situação era a seguinte: se eu ganhasse, né, com o empate ali do Alan Pichot do Neuris Delgado contra o Alan Pichot, eu ficaria em primeiro isolado. No caso de um empate, que foi o que acabou ocorrendo, eu ficaria empatado nos critérios, na pontuação, né, junto com o próprio Pichot e também com o Sandro Mareco, o GM argentino, que venceu a última rodada. Então, iria ali para os milésimos, como acabou acontecendo, né? E, e eu acabei ficando em segundo, atrás do Alan Pichot, no desempate, e à frente do Mareco, que ficou em terceiro, então acabei ficando ali com o vice-campeonato. Então, vamos ver como foi essa partida, um pouco irregular, de parte a parte, mas uma partida muito interessante. Eu comecei com peão dama, como tinha jogado contra o Mareco, né? Lá na oitava rodada, perdão, na sétima rodada do torneio. E o Diego Flores começou, assim como o Mareco, com a defesa Ninja. Eu utilizei a mesma variante que joguei contra o Sandro. Quem quiser conferir a análise dessa partida, assim como a da contra o Alan Pichot e contra o Fier, foram os grandes mestres que eu enfrentei, dá uma olhada na minha live da terça-feira sobre o Floripa Open, na terça-feira 31 de janeiro. Então ali você encontra mais comentários sobre o Floripa e a minha análise dessas partidas. Mas claro que tivemos outras partidas bem difíceis, né, além dos grandes mestres, e essa aqui foi uma delas. Né? Então aqui o meu adversário jogou Rock e eu joguei Bispo D3, assim como tinha jogado com o Sandro, D5 e A3. Tudo igual até aqui a partida da sétima rodada. Ele tomou. E aqui, diferentemente do que o Sandro jogou, né? O Sandro optou por C6 aqui nessa posição contra mim na sétima rodada, mantendo aqui o centro, e ele quer com a ideia, né, de que se eu tomar em D5, ele vai retomar de C. Mas o Diego Flores jogou o lance mais jogado aqui nessa posição, pelas pretas, que é D por C4, com a ideia de bispo toma em C5, atacando o centro branco, e uma ideia é jogar dama C7, aqui tentar um jogo nas casas brancas. Reparem que a casa C4 não pode ser defendida mais por peões, né? Do lado das brancas, uma ideia das pretas é sempre jogar em cima dessa casa, nessas variantes da Nizo-Índia. Mas tudo isso aqui eu tinha dado uma olhada, né? Uma preparada, e eu optei pelo desenvolvimento do cavalo em E2, cavalo F3 é outro lance possível aqui. E dama C7, reparem que esse lance faz um ataque aqui no bispo, então o peão toma uma ameaça. O bispo deve sair. Aí tem duas ideias: o bispo A2 é uma retirada possível, ou o bispo D3 foi o lance que eu joguei nessa partida. E aqui o meu adversário jogou cavalo BD7, que é uma certa imprecisão, digamos, pequena imprecisão nessa posição. Considera-se melhor para as pretas jogar E5 direto, né? E esse cavalo em seguida sai em C6 aqui. Uma posição super teórica, muitas
possibilidades para os dois lados, né? Mas aqui o cavalo em D7 vai ficar um pouquinho passivo e as brancas vão construir ali um centro forte com tranquilidade, né? Eu joguei roque e aqui B6 foi a ideia do meu adversário, simplesmente para fianquetar o bispo aqui. Eu joguei E4 e aqui meu adversário jogou E5, temendo o E5 das brancas, né? E a possibilidade de um ataque rápido ali na ala do rei, abrindo o bispo. Esse cavalo às vezes vem para G3, pode vir esse peão para F4, o ataque pode se tornar bem perigoso aqui. Então E5 é um lance, perdão, E5 é um lance bem lógico. E aqui eu joguei o super agressivo F4, mas que, embora jogável, não é a melhor continuação aqui. Aqui eu deveria simplesmente fazer um peão passado protegido. Eu cheguei a pensar nisso, claro, mas imaginei que ele fosse jogar ali no bloqueio, né, com C4, bispo C2 e cavalo E8, para trazer esse cavalo para D6. O cavalo é um excelente bloqueador de peão passado e depois ele poderia usar essa casa. No entanto, eu tenho um ótimo jogo aqui com F4, esse cavalo vem para G3, aqui as chances de ataque na ala do rei existem, e o bloqueio eu acho que não vai ser suficiente para dar igualdade para as pretas, porque o meu bispo de casas pretas sem adversário também é uma peça muito poderosa. Então isso aqui certamente é vantajoso para as brancas. No entanto, eu preferi manter a posição mais aberta, com agressivo F4. E aqui o meu adversário cometeu uma imprecisão, porque ele dá uma possibilidade extra para mim, né? Ele tomou de C aqui. Ele poderia tomar de E, peão toma, e a gente está na mesma posição da partida, que vai acontecer em seguida. No entanto, ele tomando de C, ele me dá uma oportunidade extra que eu não aproveitei. Aqui tomar em E5 era muito bom, atacando o cavalo. Ele vai tomar de cavalo, eu retomo agora de C, ele vai tomar meu bispo, dama toma, e essa posição é vantajosa para as brancas, aqui com o centro e chances de ataque na ala do rei. Esse cavalo pode vir para G3, o bispo pode ir para B2 e depois de D5 jogar aqui na diagonal. As brancas têm vantagem, excelente chance de ataque aqui na ala do rei, 10 de sacrificar a qualidade aqui. Foi uma oportunidade que eu deixei passar. Depois de C por D4, então eu retomei aqui. E ele agora tomou em D4. E aqui as pretas estão bem, tá? Porque elas ganham essa casa para o cavalo e o ataque com E5 aqui não é tão forte. Só que aqui o meu adversário jogou cavalo G4, que não é o lance mais preciso. Provavelmente cavalo D5 era melhor aqui, contra o qual eu pretendia jogar aqui bispo E4, cravando aqui, mas depois de bispo B7, por exemplo, dama por D4, as pretas têm um ótimo cavalo C5 aqui, querendo tomar meu bispo. Se eu tomo o cavalo, fico cravado aqui, torre a D8, mesmo que eu possa defender com cavalo C3, né? As pretas têm um duplo aqui com cavalo B3 e, digamos assim, o bispo está cravado, né? Se toma a dama, e se a dama sair para cá, dá para tomar torre em A1, bispo por B7, dama por B7, dama B1, reparem que o cavalo está preso, mas aqui as pretas têm excelente contra-jogo, com dama C7, eu vou tomar em A1, dar um cheque aqui, rei H1 e torre D3 com muita atividade. Aqui tem duas peças pela torre para as brancas, mas as pretas estão muito ativas, indo para D8, essa torre pode ir para C8 também, e eu tô um pouquinho travado, as minhas peças estão muito aqui atrás, eu deveria levar a igualdade. Então cavalo D5 era o lance correto para o meu adversário. Ele preferiu o cavalo G4, e aqui eu joguei bispo E4, atacando a torre dele.
e ele veio com o bispo B7. Aqui ele começa a ter problemas. O lance mais forte, e um que era difícil, era bispo A6 aqui. Porque se eu tomo a torre, simplesmente ele retoma. E tem certa compensação aqui por conta dessa cravada. Ele está pulando com o cavalo aqui, eu mesmo vindo com a dama, criando temas no meu rei. Eu deveria, depois de H3, talvez ainda ter alguma vantagem, mesmo depois de dama C5, que ameaça D3 cheque, mas é provável que seja melhor do que o que foi na partida. Por exemplo, dama por D4 aqui, tomo o cavalo, eu troco as damas, e se peão toma, bispo toma, e vai igualar o material. Se eu tirar a torre aqui atacando as duas peças, as pretas podem jogar aqui de várias maneiras. Por exemplo, torre D8, peão toma, bispo toma, e elas têm certa compensação pela qualidade, na forma de um peão e um certo bloqueio aqui nas casas brancas. O cavalo pode pular. Mas era muito difícil jogar isso na prática, né, com as pretas. Então, ele jogou mais natural bispo B7. No entanto, depois da troca, dama toma, cavalo por D4, eu ataco o cavalo dele, né, recupero o peão com o tempo, e meu cavalo tem possibilidades interessantes de pular para cá, depois para D6. Aqui as brancas estão com vantagem. Ele jogou dama D5, com a ideia de que se eu tomar o cavalo, ele toma o meu cavalo com cheque e ainda pega a torre. No entanto, eu jogo H3, a única casa de retirada do cavalo é H6, e aqui eu tenho um bom lance, um tático, assim, não ganha material, mas fica posicionalmente com uma grande vantagem aqui, que é cavalo F5. Isso foi um bom lance. E agora, reparem que eu ataco a dama, então ele não pode tomar o cavalo direto. E se ele sai dando cheque, eu cubro de bispo, defendido pelo cavalo. Depois vou tomar o cavalo dele com cheque e as pretas têm problemas. Esse cavalo está atacado também. Então é forçado a jogar dama por D1. E aqui nesse momento eu tomei em H6, que é uma boa continuação, mas talvez ainda melhor seja dar o cheque em E7, intermediário, rei H8. E tomar, e deixar aquele cavalo mal ali em H6, né? E depois de cavalo C5, bispo E3, as brancas têm grande vantagem aqui. O cavalo está mal, essa maioria aqui de peões pode andar. Esse cavalo em E7 incomoda aqui. Eu sempre tenho a possibilidade de tomar para piorar a estrutura dele, a outra torre vir para cima, uma posição de grande vantagem para as brancas. Eu optei por o cavalo toma H6, que também é bom, embora eu acho que o cavalo E7 seja um pouquinho melhor. Torre toma D1, torre de F D8. Reparem que esse cavalo C5 aqui, bispo E3 é uma ideia de novo, mas F5 é outra possibilidade interessante para tomar lá em H6 com grande vantagem. Então ele joga a torre de F D8, agora se F5 pode tomar o peão, e eu desenvolvi aqui com bispo E3. E aqui cavalo C5. Aqui eu tenho grande vantagem, mas é um momento que eu vou começar a não jogar tão bem aqui. E eu vou deixando a vantagem escapar aos poucos. Uma série de imprecisões que acabaram me levando a desperdiçar a vantagem. A primeira imprecisão é tomar o cavalo aqui. Do ponto de vista prático, né, vai chegando a apuro de tempo, a gente quer, às vezes, eliminar o cavalo para não correr qualquer risco. Mas é uma posição que o bispo claramente é superior ao cavalo aqui. Tem jogo nas duas alas. O cavalo não tem pontos claros de apoio, casas boas. Então, um lance simples como torre A C1 seria muito bom aqui. Se cavalo E4, G4, com a ideia de rei G2 e rei F3 e F5, essa posição é de grande vantagem, se não decisiva aqui para as brancas. Sem dúvida nenhuma. Então essa tomada foi a primeira imprecisão, embora eu ainda continue com vantagem aqui. Peão toma, né? Porque eu tenho nesse final de torres, a minha estrutura é melhor. Primeiro tem 4 ilhas de peões.
eu tenho duas e essa massa de peões aqui, ela é assustadora, assim, pode ser usada até para atacar o rei das pretas, né? Então aqui eu joguei rei F2, que tá ok, e o meu adversário jogou um lance interessante, que é H5. E aí aqui eu cometi um outro erro, G4, tá? Esse lance, além de trocar o peão dobrado, eu não estava pensando muito nisso, porque ainda gostava muito da minha estrutura, depois das trocas ali, mas eu deveria deixar essa possibilidade em aberto para depois aqui. Um lance como torre A-C1, simples, atacando aqui. E se ele tomar, eu estou simplesmente invadindo aqui pela coluna D, mesmo que ele jogue torre C8. Eu posso jogar rei E3, ele não vai muito longe se sair avançando esse peão, porque eu estou jogando torre C1, rei D4, a tendência é que o peão caia e eu vá ficar com o peão a mais. Então, esse aqui foi um lance precipitado. Ele tomou, embora aqui ainda tenha vantagem, por causa essa massa de peões aqui é muito forte. Ele tem os peões quebrados da mesma maneira aqui. E aqui veio torre de A, B8. Eu troquei as torres, tá ok, torre toma, rei E3. O meu adversário jogou interessante C4. E aqui eu cometi o erro que, digamos assim, fez com que minha vantagem desaparecesse, que foi o natural torre C1. Era muito melhor aqui jogar F5, por exemplo, dando sequência ao avanço dessa massa de peões. Aqui uma variante ilustrativa seria cheque, rei E4, torre G3, algo que ele vai fazer na partida em melhores condições, rei F4, atacando a torre D3, e agora eu posso jogar torre B1. A ideia, eu posso largar esse peão porque eu estou criando temas em cima do rei dele. Por exemplo, se eu jogar C3, avançar esse peão, cheque, rei G7, F6 cheque, rei H6. Se rei G6, eu já jogo cheque, rei H6, torre G7, com a ideia de G5, cheque, torre toma mate. Não vai ter defesa para isso. E se F6, rei H6, posso dar o cheque do mesmo jeito, rei H5. E aqui, por exemplo, eu posso jogar torre H8 com os mesmos tipos de tema, ameaça mate em 1, e se rei G6 eu posso dar o cheque e chegar na mesma posição aqui, com vantagem decisiva, se H6, torre H7, se cheque, rei F5, e o rei das pretas tem problemas. Então F5 era um lance bem forte, possivelmente se eu encontro F5 e depois o torre B1, teria grande chance de ganhar. Mas o natural torre C1 atacando aqui permite uma continuação que eu não vi, que é cheque, rei E4, e aqui meu adversário jogou muito bem, torre G3, atacando o meu peão de G4 e propondo empate, né? Aqui, se ele tomasse em A3, eu tomaria em C4 e teria os mesmos temas que eu mencionei na variante anterior, com cheque, F5, F6, ou torre na sétima com F5 e possibilidade de G6 aqui. Essa entrada de rei aqui, essa massa de peões deveria dar a vitória para as brancas. Mas o lance dele, torre G3, é muito bom. Como eu falei, veio acompanhado da proposta de empate que eu aceitei. Por que eu aceitei aqui? Primeiro, eu gastei todo o meu tempo para ver o que ia jogar e não cheguei a nenhuma conclusão boa. Por exemplo, pensei muito em torre G3, G5, e aí vem C3 e F5 aqui, com a ideia de que se torre toma, eu jogo rei F4 e depois vou tomar esse peão, boas chances de vitória. No entanto, F5, rei G7 é bem forte, porque se agora F6, cheque, rei G6, eu tô ajudando ele, né? E eu não tenho uma maneira clara de progredir aqui. Outro ponto aqui, se eu tomasse o peão,
Aí ele vai criar ele vai sacrificar um peão para criar contra-jogo com o peão H passado. Então, por exemplo, cheque, rei G7, torre C7, com ideia de E6, por exemplo, está cravada. Aqui ele pode jogar simplesmente H5. Se E6, rei F6, um lance forte. E se E7, a torre volta para G8. E o meu rei está cortado aqui, né, na coluna G, esse peão vai avançar. Provavelmente vai ser suficiente para as pretas empatarem. Então, depois do torre G3, eu gastei quase que o resto do tempo que eu tinha e preferi empatar e levar para os critérios de empate, no qual eu acabei ficando em segundo. Sim, fiquei muito satisfeito com o torneio em geral, com o resultado. Embora essa partida tenha sido um pouquinho irregular, né? No total deu 85% de precisão para as brancas, 82% para as pretas. É uma partida bem interessante, instrutiva em todas as suas fases. Então é isso, pessoal. Para quem quiser ver um pouco mais sobre o Floripa Open, assistam o vídeo a live de terça-feira, 31 de janeiro, que eu analiso outras partidas, falo do torneio. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.